E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo de novo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode estar usando a perspectiva atmosférica para organizar melhor as nossas composições. Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar nesse nome, mas é um fenômeno que vocês com certeza já observaram. Sabe quando você olha uma montanha lá no fundo, bem distante, e ela está de dia, essa montanha ela vai ficando mais azuladinha, vai tendo uma cor bem fraquinha, ou às vezes um prédio muito grande, muito distante, que ele vai perdendo a cor dele e vai puxando mais para a cor do ambiente. E isso é o que a gente chama de perspectiva atmosférica, tá? E por que que isso acontece? No ar a gente tem muita partícula, tá? Então tem poeira, tem areia, tem poluição, tem água e cada partícula tem uma propriedade específica, tá? Algumas refletem muito a luz, outras obstruem a nossa visão, por exemplo, uma nuvem de fumaça, uma nuvem de areia, a neblina. Vocês podem pensar em várias partículas que a gente tem no ar, tá? E o que acontece? Quanto mais distante a gente está de um objeto, mais partículas entre a gente e esse objeto vão existir. Então, quanto mais distante o objeto estiver, mais vai ser a força dessas partículas sobre elas vão exercer sobre a nossa visualização desse objeto. Tudo bem? Então vocês veem que aqui eu fiz um exemplo, uma floresta que normalmente é uma imagem bem caótica, né? Porque você tem muita planta, muita árvore, cipó, um monte de coisa. E se você tirar uma foto de uma floresta assim, sem muita preocupação com a composição, vocês vão ver que é difícil de enxergar os elementos. Aqui eu coloquei uma perspectiva atmosférica até meio forçada, tá? Para a gente conseguir identificar melhor os elementos. Então você vê que as coisas que dão mais a ideia de estarem perto, elas têm uma cor mais forte. Então você tem um preto mais intenso, você tem cores mais saturadas. E à medida que esses elementos vão indo profundo, aqui você tem essa segunda árvore aqui, ela já está mais profundo, e aqui a gente já tem as árvores indo bem mais para trás. Elas vão adquirindo a cor dessa neblina que eu coloquei aí. Então você vai vendo que ela vai perdendo a intensidade do preto, vai perdendo a saturação e ela vai puxando cada vez mais para essas partículas da atmosfera que eu coloquei nessa imagem, tá? E vocês veem que a ideia disso é ficar mais fácil de identificar os elementos dessa composição, tá? E aqui eu fiz um outro exemplo, uma paisagem marítima, e eu coloquei uma bola, ela na verdade essa bolinha metálica ela deveria estar refletindo o azul, mas eu tirei esse reflexo para ficar mais fácil de entender. E você vê que essa bolinha ao longo do, do, do percurso dela, ela vai cada vez mais indo para o fundo e a perspectiva atmosférica vai tendo cada vez mais força sobre ela. Então você vê que essa segunda bolinha, ela já tem o preto dela já está mais azulado, já está mais misturado com a partícula que está no ar. O branco tá puxando um pouco mais para um cinza. E cada vez mais que ela vai no fundo, ela vai ficando cada vez mais perto da cor da partícula que eu escolhi aqui. Tá? Então, cada vez, quanto mais próximo, mais contraste, quanto mais distante, menos contraste. Tudo bem? Então, quero que vocês comecem a pensar nisso nos próximos desenhos que vocês forem fazer e eu ia sugerir um exercício para a gente estar fazendo. Pode ser feito no grafite também. Tá? A gente vai estar usando tons de cinza. Até coloquei um exemplo aqui para ver como que essa imagem ficaria no preto e branco. Você vê que mesmo assim a ideia da atmosfera funciona. Tá? Menos contraste no que está próximo, no que está distante, e mais contraste no que está perto. Então eu sugeri para vocês também fazerem uma floresta, pesquisar no Google referência para árvore, para planta, para essas coisas. E daí tudo que vocês forem desenhar mais próximo, pode colocar usar um lápis 6B, um 8B, mais forte, linhas mais grossas, e à medida que esses objetos vão indo para o fundo, a gente vai diminuindo a intensidade das linhas, vai diminuindo a grossura do traço, até ficar bem fininho. Vocês podem até fazer uma coisa bem exagerada, tipo árvores bem próximas e montanhas no fundo. As montanhas com linhas bem fininhas, bem fraquinhas. E eu quero que vocês brinquem com essa ideia.
Tudo bem então, gente? Então, até a próxima. Valeu!